Boa tarde, senhora presidente, deputada Marta Rocha. Na semana passada foi veiculado pelos meios de comunicação que a inauguração do aparelho de ressonância no Hospital Estadual Alberto Torres havia sido uma farsa. O governo havia ido, inaugurado, e o aparelho nunca havia funcionado. Esse é um governo de fachada, que não faz nada e quando diz que fez, fez de mentira. Mas o colapso da saúde, a crise que a gente enfrenta na saúde pública do Estado do Rio de Janeiro, não é uma crise de fachada. É uma grave crise que atinge hospitais, UPAs, toda a rede do Estado do Rio de Janeiro. Isso vem sendo veiculado por vários meios de comunicação. Ao longo dos últimos anos, foram vários escândalos e várias situações problemáticas que faziam vir à tona, especialmente os esquemas que tomaram conta da saúde pública, especialmente com a prisão, o indiciamento de ex-gestores públicos da área da saúde. A isso, obviamente, se soma o fato de que sequer o mínimo constitucional vem sendo investido, agravando ainda mais essa crise. Mas existe ali a crise de um modelo. No último dia 2 de abril, foi publicado no Diário Oficial o rompimento unilateral do contrato entre a Secretaria de Estado de Saúde e 4 UPAs, Tijuca, Taquara, Botafogo e Copacabana, além do Hospital da Mãe. Sendo que a OS, HMTJ, alega que não foi informado anteriormente que esse contrato seria rompido de forma unilateral e que os próprios profissionais só souberam da informação quando chegaram para assumir o seu plantão. Eu visitei a UPA da Tijuca para ver como estava a situação. Ela já havia sido substituída por outra OS. E o quadro colocado para todas as unidades que eram geridas pela HMTJ é a promessa de que os funcionários seriam aproveitados pelas OS seguintes e de que os direitos seriam respeitados. A HMTJ tenta transferir para as OS que assumiram o serviço o vínculo empregatício que possuía com seus funcionários anteriores. As novas OS não querem se responsabilizar pelos vínculos anteriores, embora aceitem ter uma prioridade, mas sem garantia, na contratação dos funcionários que trabalhavam para a HMTJ e que hoje estão com suas carteiras de trabalho retidas, sem recebimento de salários e sem garantia de que vão receber sequer o fundo de garantia. Essa é mais uma das muitas crises que a gente tem assistido no Estado do Rio de Janeiro relacionadas às OS. Nesses 3 anos de mandato, eu expus aqui nesse plenário diversas vezes denúncias envolvendo as organizações sociais. Eram contratos que não passavam pelo controle social. Eu sou autor de um projeto que propõe a revogação da lei das OS aqui no Estado do Rio de Janeiro. Porque se antes eu já tinha divergência com esse modelo, nos últimos 3 anos ficou mais que evidente que esse modelo é incapaz de melhorar a gestão e é também uma janela de oportunidade para novos esquemas na rede pública de saúde. Além da falta de transparência, além da falta de controle social, a gente vê e viu ao longo desses anos denúncias, como, por exemplo, compras de passagens aéreas em valores absurdos, incluídos na gestão das OS,
Temos exemplo de contratos de gestão onde as metas são mal estabelecidas e depois o valor a ser ressarcido às OS é multiplicado porque os atendimentos ultrapassam em mais de 200% aquilo que havia sido contratado, como, por exemplo, aconteceu na UPA de Campo Grande no ano de 2015. O TCE divulgou, no fim de 2016, uma auditoria realizada na Secretaria de Estado de Saúde. A fiscalização concluiu que as OS contratadas pelo governo estadual e cotidianamente denunciadas pelos meios de comunicação e pela gente aqui nesse plenário, cometeram inúmeras ilegalidades e irregularidades. Os recursos repassados pelo governo do estado às OS em 2015 atingiram um montante de 2,9 bilhões de reais. E foi constatado a existência de mais de 4 bilhões em pagamentos efetuados acima do valor apurado e devido. Nos anos seguintes, esses valores repassados para a OS diminuíram. Foram feitos cortes de pessoal e redução em diversos contratos. A política de compras adotada pelas OS não tem se mostrado vantajosas para o Estado. As planilhas demonstrando essas despesas, quando possíveis de serem fiscalizadas, mostram de que não há diminuição no preço dos medicamentos, dos insumos que vêm sendo adquiridos pelas organizações sociais. Sequer há diminuição no valor da força de trabalho, embora os trabalhadores tenham menos direitos sociais, os salários nem sempre sejam mais altos, mas o valor gasto com a força de trabalho muitas vezes está acima, porque no meio do caminho tem a administração da OS, um ente privado que terceiriza não só as funções meio, como limpeza, como organização da infraestrutura, manutenção, como terceiriza também as funções fim, fazendo que toda oferta de saúde no estado do Rio de Janeiro, ou quase toda, seja mediada por um ente privado. A gente já discutiu aqui nessas casas diversas vezes o significado dessa crise e de como as organizações sociais aprofundam a nossa crise de gestão. As organizações sociais não precisam de concurso público para contratar profissionais. Por isso sabemos que diferentes regiões, as UPAs, contam com profissionais indicados por políticos. Sabemos que esses profissionais indicados por políticos e aqueles que não são indicados são constrangidos a não se organizar no seu local de trabalho, a não denunciar as mazelas que vivenciam no exercício das suas funções, porque ficam permanentemente ameaçados de serem desempregados. O serviço público tem que ser oferecido por servidores públicos, para que eles possam ter autonomia, garantia do seu processo de trabalho, que seja voltado não para servir a um chefe A ou B que pode ser passageiro, mas para servir ao público e garantir a excelência e a eficiência no atendimento à garantia dos direitos da população. As OS podem adquirir bens e serviços sem licitação. Basta uma licitação para contratar uma OS e essa OS pode comprar do laboratório que quiser, do fabricante que quiser, do distribuidor que quiser. As OS acabam com o controle sobre as compras dentro do serviço público, dentro do Sistema Único de Saúde. Dá para o gestor privado a autonomia de contratar quem quiser. Abre margem
para a lógica dos diferentes compadrios e esquemas com recursos públicos, porque a OS é gerida com recursos públicos. As OS, após realizarem os contratos de gestão, tornam-se responsáveis pela gestão das unidades de saúde e, por isso, podem nomear direção, chefias locais a seu bel prazer, voltando a um período onde a lógica de ocupação de espaços no serviço público ultrapassa muito mais a indicação do que a competência, a aprovação em concurso público e o mérito necessário para desempenhar um papel desse. É fundamental que ainda nesse governo, que aprofundou a implementação das OS no Estado, que enfrentou diversos escândalos relacionados à sua gestão da saúde. Aliás, uma das medidas arbitrárias do antigo presidente dessa casa, Jorge Pisciani, foi engavetar uma CPI da saúde pedida por nós, alcançando mais de 25 assinaturas, mais do que o mínimo necessário para investigar as organizações sociais. Não à toa que vimos o antigo secretário de Saúde, Sérgio Cortes, ser preso e boa parte dos seus assessores também hoje estarem respondendo por processos. Inclusive, outros gestores, outros secretários também sendo investigados. A privatização da saúde através das OS não só enfraquece e privatiza o Sistema Único de Saúde, como abre margem também para que novos esquemas de corrupção sejam desenvolvidos, uma vez que as OS dificultam os mecanismos de transparência e controle social. E não adianta tentar melhorar. Nós temos que fazer uma discussão e mudar o modelo de gestão da saúde pública no Estado do Rio de Janeiro. Temos que acabar com as organizações sociais. Temos que estabelecer um calendário onde se volte para o modelo de gestão direta, com servidores públicos sendo valorizados. A aprovação recente do Plano de Cargos e Salários da Saúde abre espaço para que a gente deixe para trás o período em que servidores eram jogados no limbo para que os setores privados se fortalecessem e fortalecessem esquemas no âmbito da oferta da saúde pública. É necessário colocarmos em votação, colocarmos em discussão o projeto de nossa autoria que acaba com as organizações sociais no Estado do Rio de Janeiro. Caso contrário, seremos incapazes de superar e criar caminhos de saída para a crise que assola hoje a saúde pública no Estado do Rio de Janeiro. Em defesa do SUS, contra as organizações sociais, temos o papel de fortalecer a saúde pública no Estado do Rio de Janeiro.